Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu escolhi esse lugar aqui fora de casa, tranquilo, tá fresquinho, já são mais de 7 da noite. Não está tão calor, né? Porque nós estamos no verão aqui, faz um calor desgramado aqui na Itália, é úmido. Eu achava que não fazia tanto calor assim como faz no Brasil. Mas enfim, por que eu coloquei esse título desse vídeo? Por que eu ousei dizer para você que você não vai aprender a falar italiano bem? Bom, não é exatamente isso que eu quero dizer. Acontece que o italiano, como muitas outras línguas, tem muitos dialetos. Só que o italiano, penso eu, tem mais dialetos do que qualquer outra língua. Porque aqui, por exemplo, você anda 20 quilômetros, 30 quilômetros, 100 quilômetros para qualquer outra região que você vai ouvir um dialeto diferente. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui na Itália, cheguei aqui antes do coronavírus, na verdade. Fiquei um mês aqui passeando e tal. Fiquei 2 meses enclausurado em casa e depois que eu fui sair em liberdade para curtir um pouco mais o país, certo? Bom, em casa, qual foi o dialeto que eu escutei em casa? Eu estou aqui na casa de uma prima, na verdade uma prima de segundo grau, e o dialeto dela, um dialeto mais corneliano, um dialeto mais daqui de Vêneto, lógico, dialeto Vêneto, mas mais de corneliano. O marido dela é nascido em Treviso, portanto ele fala um dialeto trevisano. Agora vocês imaginem a confusão que eu fazia na cabeça para entender o que eles falavam, para entender o que eles queriam dizer quando eles falavam em dialeto, quando mudavam palavras, quando contraíam palavras, enfim, é uma confusão total, é um casino, como dizem aqui na Itália. E é lógico, quando você faz aqui as voltas, você vai para outras regiões, por exemplo, uma vez eu fiz um passeio numa região próxima da Áustria, chama Paruzza ou Paluzza, não me lembro bem, que a barista, ela falava um italiano com um sotaque alemão. Ela era italiana, mas ela falava com sotaque alemão, porque ela cresceu numa região de fronteira, então o alemão dela, o italiano dela tinha esse sotaque. Na verdade, as pessoas que nascem em zona de fronteira, aqui na Itália, eles naturalmente crescem falando duas línguas, né? As pessoas que nascem, por exemplo, em fronteira com a Suíça e com a Áustria, crescem falando naturalmente alemão e italiano, ou às vezes francês e italiano. E as pessoas que nascem em fronteira com a Eslovênia falam naturalmente francês e, aliás, falam naturalmente italiano e eslavo. O que é muito interessante, porque você já começa a entender a riqueza que é muitos países aqui que fazem fronteira com os outros e que compartilham, né, da sua língua nas zonas de fronteira. E no caso de você estudar italiano, no caso de você querer aprender italiano, bom, isso vai muito de você, né? Você pode escolher passar 1h30, 2 horas estudando italiano, ouvindo, escrevendo, anotando frases já feitas, né? Que horas são, onde é isso, onde é aquilo, quero um café. Ou você pode só achar que você vai aprender rápido e vai vir pra cá. Olha, eu vou dizer o seguinte, isso vai depender de cada pessoa. Quando eu comecei a estudar, eu tinha já o objetivo de vir pra cá. E eu também tinha mais uma vantagem. Eu aprendi muitas coisas com o meu avô, que é nascido aqui na Itália, nascido aqui na comune de San Vendemiano, na verdade Esopé de San Vendemiano. E assim que eu cheguei, eu fui aprendendo bem, as pessoas elogiam naturalmente que você fale, quando você fala que é estrangeiro, na verdade, para eles é um choque dizer que eu sou brasileiro, porque a ideia que eles têm do brasileiro é uma pessoa mulata, uma pessoa morena, uma pessoa um pouco mais escura, e eu sou assim, eu fico até um pouco mais branco na câmera aqui do que o normal. E aí eu explico, falo, olha, meu avô é italiano daqui, minha avó é alemã, mas no Brasil tem diversas colônias. Vamos voltar ao assunto do italiano. Bom, então quando você começa a aprender italiano, você vai, assim que você chega aqui na Itália, você vai sofrer essas dificuldades, o que é natural, porque cada pessoa fala de um jeito. Por exemplo, se uma pessoa que vem da região de Friuli, que é fronteira com a Áustria, ela vai ter uma maneira de falar italiano. Se a pessoa é de Treviso e vem morar para cá, para essa região, vai ter também um outro jeito de falar italiano. O que você precisa fazer é estar atento, né, às palavras, às minúcias, e não ter vergonha de falar e de pedir para a pessoa falar mais devagar.
Ou seja, você chega, a pessoa fala em dialeto, fala rápido, você fala assim: per piacere, parla piano, per favore, perché io non capito. Entendeu? Parla più lentamente, perché io non capito. Sim? Então, essa é uma das coisas que vai te ajudar muito você aprender bem o italiano. Você simplesmente dizer para a pessoa que você é estrangeiro e que você não entende o dialeto. Porque aqui as pessoas naturalmente falam dialeto porque no dia a dia delas, assim como os brasileiros que moram no interior, que moram na cidade, que moram no Nordeste, falam aquilo que estão habituados a falar, falam como estão habituados a falar. Eu, por exemplo, escutei de um italiano aqui, de Vêneto, que o italiano perfeito é falado em Florença ou em Firenze, na Itália, porque é a cidade onde nasceu o escritor Dante de Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, e que foi aí, que é considerado efetivamente o pai da língua italiana, ou seja, ele organizou a gramática, ele organizou as palavras, organizou a erudição da língua italiana, e por isso eu escutei de um italiano aqui que se fala perfeitamente italiano lá em Florença. Eu ainda não estive lá, preciso ir para lá um dia, logo depois de estar tudo certinho aqui, e testar o meu italiano lá. Bom, aí você pergunta para mim, quanto tempo demora? Depende de você. Eu aqui, depois de 2, 3 meses, já estava conseguindo me comunicar muito bem com as pessoas. E quando eu não entendia alguma coisa, eu pedia para a pessoa falar mais lentamente, pedia para a pessoa falar mais devagar, pedia para ela repetir. E as pessoas vão fazer isso se você pedir com educação, pedir com jeito, lógico, né? E é lógico, depois dessa onda de coronavírus, de quarentena, não deixe o seu sonho de vir para a Itália morrer. Não deixe com que ele se perca. Lógico que vai ser um pouco mais difícil porque o euro tá caro, o controle aqui de entrada das pessoas vai ser um pouco mais rigoroso. Mas se você fizer tudo certinho, sem enganar ninguém, sem ser criminoso, você consegue vir, consegue estudar, consegue ajeitar suas coisas para a cidadania e ficar aqui um tempo até trabalhar, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vlogs assim, sem muito roteiro, sem muita enrolação. E vão em fundo, estudem italiano, peguem séries, peguem filmes, peguem canais do YouTube. Eu já deixei um vídeo aqui também sobre canais do YouTube que você pode aprender italiano bem. E é isso. A gente se vê na próxima. Se cuidem. Até mais. Tchau.